Minha gente, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao canal. Vamos dar continuidade aos nossos estudos aqui relacionados à nossa disciplina, Direito Constitucional, com esse projeto, né, que tem ganhado corpo. Tenho ficado feliz com a quantidade de visualizações. Inicialmente, a gente tem pensado em apresentar, de fato, um projeto com aulas objetivas, com a profundidade necessária, para que se popularize ou para que se entenda, né, de forma clara e objetiva o direito constitucional. De modo que, como vocês já estão vendo aí no título da aula, né, hoje a gente vai conversar sobre estrutura e elementos da Constituição. Então, a gente tem informações importantes aqui para passar e eu espero que, ao término da aula, você tenha compreendido, né, de forma clara e tenha compreendido tudo aquilo que eu me proponho a passar para vocês no encontro de hoje, ok? Então, peço que você se inscreva no canal, curta esse vídeo se você estiver assistindo, compartilha, de repente você pode ter algum amigo que está estudando na universidade, na faculdade, está estudando um preparatório para concurso, vai se submeter a algum tipo de seleção e de repente esse conteúdo pode ser interessante, pode servir, né, de alguma forma para esse amigo, para esse parente, enfim, para uma outra pessoa além de você que esteja precisando ou esteja estudando o direito constitucional. Então não esquece, faz isso, né? Cumpre esse protocolo que a gente aprende aqui na internet e aí você vai ajudar bastante, né? A divulgação do canal, a divulgação do nosso conteúdo, tá bom? Então vamos embora, vamos dar continuidade aqui ao estudo da nossa disciplina Direito Constitucional, Estrutura e Elementos da Constituição, é o conteúdo que a gente vai conversar hoje. Tá? Eu vou fazer uma projeção para vocês aí. Hoje vocês já viram, meu cenário já mudou de novo e a gente vai também usar uma outra ferramenta. Desta feita eu vou fazer uma apresentação usando realmente o slide. Então, sempre que a gente puder melhorar, sempre que a gente puder acrescentar nos nossos estudos, a gente vai ampliando, né, as nossas capacidades. Então, inclusive, se você tiver alguma dúvida, coloque aqui no comentário do vídeo. Se você, inclusive, tiver alguma dica, né, de repente algum aplicativo, alguma metodologia, alguma ferramenta que consiga facilitar a visualização dos nossos assuntos aqui, tá bom? Então, conforme vocês já estão conseguindo perceber aí na tela, nessa primeira parte aqui a gente vai conversar sobre estrutura da Constituição e aí a gente vai, né, estudar um pouco sobre o preâmbulo, sobre a parte permanente ou parte dogmática e também a gente vai falar sobre atos das disposições constitucionais transitórias, o famoso ADCT, que em encontros passados eu já fiz referência a vários dispositivos e que a gente vai conversar já já. Inclusive, né, hoje, 7 de maio de 2020, esse terceiro ponto aí ele já está desatualizado e eu vou fazer a atualização para vocês hoje. Atos das disposições constitucionais transitórias, conforme vocês estão visualizando aí, tem 114 artigos, mas hoje foi aprovada a emenda constitucional 106, né, a famosa emenda do orçamento de guerra, e ela acrescentou um dispositivo, um artigo com uma série de incisos e parágrafos, o artigo 115 do ADCT. Mas já já eu vou falar sobre isso e a gente vai conversar um pouquinho sobre essa atualização, ok? Então, pessoal, o primeiro elemento aqui, primeiro assunto que a gente vai identificar dentro dessa estrutura aí da Constituição é exatamente o preâmbulo, tá? Então, acompanhem comigo, a gente vai primeiro fazer a leitura do que diz o preâmbulo da Constituição Federal de 88 e daqui a pouco a gente vai fazer a devida conceituação, né, a devida colocação do tema. Olhem só, perceba aí o que diz o preâmbulo da Constituição Federal de 88. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Pessoal, olha só, esse é o preâmbulo do texto constitucional. A partir dessa leitura, vou até voltar a tela aqui para você prestar atenção em mim, a partir dessa leitura do que é o preâmbulo da Constituição, um elemento essencial aqui a gente precisa, né, identificar, um ponto essencial a título de conceituação. Olha só,
O preâmbulo, pessoal, ele funciona como uma espécie de porta de abertura. É aquilo que, inclusive, o professor Gilmar Mendes chama no seu livro, né? Uma abertura solene daquilo que o leitor vai encontrar no conteúdo ou ao longo da leitura do texto constitucional. Então, o preâmbulo aqui, ele funciona como uma espécie de síntese, ele de fato é um resumo. Se vocês perceberam aí, o preâmbulo da Constituição faz referência a Estado democrático, né? Faz referência à liberdade, faz referência a uma sociedade pluralista, fraterna, né? Então, dentre vários aspectos aqui, você consegue identificar que esse preâmbulo, ele contém uma série de características que você vai encontrar ao longo do texto constitucional. Afinal de contas, o texto da Constituição consagra o próprio Estado Democrático de Direito, elementos de participação direta do povo, né, através de plebiscito, de referendo, de iniciativa popular de leis. Então, você consegue identificar, ao fazer a leitura do preâmbulo constitucional, essa, de fato, abertura solene do que vai ser encontrado ao longo do texto constitucional. Eu costumo, inclusive, fazer essa analogia, guardadas as devidas proporções, obviamente. O preâmbulo, ele, de certa forma, faz às vezes do que uma ementa faz num determinado julgado. Porque se você, por exemplo, já teve a oportunidade de ler algum julgado do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, ou até mesmo de algum Tribunal de Justiça, né, ou de algum TRF, de um tribunal local como um todo, você vai ver que antes de adentrar para o conteúdo daquele determinado julgado, quando você se depara com uma ementa, você tem uma síntese, né, da tese que foi firmada, né, se o julgamento foi procedente, foi improcedente, qual é a disciplina, ou qual é a matéria que se insere aquele determinado julgado. Então, você tem, ao ler uma ementa, uma espécie de panorama geral do que você vai encontrar naquele determinado julgado. A ementa, pessoal, ela, de fato, funciona como uma espécie de resumo, como uma espécie de síntese. O preâmbulo, né, e aí repito, guardadas as devidas proporções, ele faz essas vezes aqui, ele funciona dessa forma. Ele funciona como um elemento inicial, né, uma apresentação inicial para o leitor da Constituição, daquilo que provavelmente você vai encontrar ao longo de todo o texto constitucional. Então, o preâmbulo aqui, repito, ele funciona como essa abertura solene, tá? É um preâmbulo bastante interessante, porque, repito, fala de Estado democrático, né? Fala de sociedade pluralista, fala, de fato, aqui sobre aspectos gerais que você vai encontrar no texto constitucional. Tá? Então, eu vou fazer a projeção novamente para que vocês acompanhem, porque existe um ponto aqui de debate, existe um elemento aqui importante para a gente discutir. Qual é o elemento importante para a gente discutir, pessoal? O que é importante aqui a gente acrescentar nos estudos sobre o preâmbulo? A seguinte situação, olha só, a pergunta de partida é: o preâmbulo da Constituição Federal é de reprodução obrigatória no âmbito dos estados e municípios? Entenda bem a extensão dessa pergunta aqui. Basicamente, a extensão dessa pergunta ela é a seguinte: o texto constitucional tem o seu preâmbulo com uma determinada configuração. Então, como a gente já sabe, né, em razão de estudos pretéritos, por exemplo, quando tratamos aqui sobre poder constituinte derivado decorrente, então se você, por exemplo, está chegando no canal vendo esse vídeo, né, como o primeiro vídeo que você está vendo aqui da gente, pesquisa aqui no canal, vê em vídeos anteriores que tem uma aula em que eu discuto o poder constituinte derivado decorrente, capacidade dos Estados-membros de criarem as suas próprias constituições. Isso foi uma determinação lá do artigo 11 do ADCT, né, dos atos das disposições constitucionais transitórias. Então, nesse sentido, a gente percebe que a Constituição Estadual ela existe. Então, ela tem uma configuração. Óbvio que até na literatura que trabalha federalismo, né, na literatura que trabalha e que estuda especificamente constituições estaduais, a gente percebe que as constituições dos estados elas são muito semelhantes com a Constituição Federal, né? Não existe uma, de certa forma, margem de inovação. Até algumas constituições estaduais elas inovam, apresentam, por exemplo, um catálogo diferente de direitos fundamentais, né? Amplia essa proteção aqui no âmbito estadual e leis orgânicas fazem isso também em alguma medida, mas geralmente as constituições estaduais elas são praticamente idênticas, né? Inclusive em termos de configuração, título primeiro, título segundo, né? E assim por diante. Então, o que acontece aqui? A pergunta é: o modo como está configurado o preâmbulo, ele deve ser reproduzido no âmbito dos estados, né? Ou seja, deve ser reproduzido os elementos que estão previstos no preâmbulo da Constituição Federal, isso deve constar no âmbito da Constituição Estadual? Essa pergunta ela é importante porque ela foi um debate que foi travado no Supremo Tribunal Federal no final dos anos 90, né, início dos anos 2000, julgado
que já já a gente vai ver, é um julgado de 2002, mas esse debate ele surgiu a partir desse preâmbulo que você está conseguindo visualizar. Não está aparecendo para mim a palavra final, mas eu imagino que você consiga visualizar aí. Esse preâmbulo, ele é um preâmbulo da Constituição do Estado do Acre. Então perceba aqui o que você deve identificar. Olha só, acompanha aí a leitura. A Assembleia Estadual Constituinte, usando dos poderes que lhe foram outorgados pela Constituição Federal, obedecendo ao ideário democrático com um pensamento voltado para o povo e inspirado nos heróis da Revolução Acreana, promulga a seguinte Constituição do Estado do Acre. É a última palavra aí. Olha só, às vezes quando a gente faz a pergunta, pessoal, qual é a diferença que você consegue identificar do preâmbulo da Constituição Federal para o preâmbulo da Constituição do Acre, por exemplo, que vocês acabaram de ler? Então, geralmente o aluno vai dizer, olha, o tamanho, o preâmbulo da Constituição Federal ele é maior do que o preâmbulo da Constituição do Estado do Acre, né? O aluno às vezes vai dizer, na Constituição do Estado do Acre, eles deixam bem claro que se inspiraram nos heróis da Revolução Acreana, coisa que não existe no preâmbulo da Constituição Federal. Enfim, de fato, você tem uma série de mudanças ou de diferenças do preâmbulo que a gente está vendo agora, da Constituição Acreana, para a Constituição Federal, mas o debate principal aqui, pessoal, né, o que, de certa forma, funciona como uma diferença principal, que foi o que suscitou o debate, não diferenças acessórias, foi exatamente o que você consegue perceber no final da Constituição Federal. Olha só, nas 3 últimas linhas, a Constituição diz assim, que a Constituição estava sendo promulgada, né, esse preâmbulo, o preâmbulo diz que a Constituição estava sendo promulgada sob a proteção de Deus. Então veja que o Constituinte de 88 fez foi fazer referência ao nome de Deus no seu preâmbulo. A gente não vai nem entrar em discussões aqui de se isso fere ou não o Estado laico, que vamos ter um momento futuro nas discussões sobre direitos fundamentais propriamente dito. Então a gente vai ultrapassar esse momento aqui, não é esse o momento adequado para a gente discutir se isso fere ou não o Estado laico. No entanto, veja que o Constituinte Federal ele diz, promulgamos sob a proteção de Deus. Se você observa agora, pessoal, a Constituição aí do Acre, o preâmbulo daquela Constituição suprime o termo Deus. Ou seja, não invoca o nome de Deus para a promulgação daquela determinada Constituição. Então, essa discussão ela foi parar no Supremo Tribunal Federal, para que o Supremo respondesse se o preâmbulo deve ser reproduzido ou não no âmbito dos estados, e essa expressão Deus precisaria compor ou não o preâmbulo de uma Constituição estadual. Só que por questões de curiosidade, a única Constituição que suprimiu a expressão Deus foi exatamente essa Constituição acreana, né? Todas as outras constituições estaduais e a lei orgânica do Distrito Federal, conforme a gente teve a oportunidade de falar na aula sobre o poder constituinte derivado decorrente, que possui status de Constituição estadual, todas elas usaram essa expressão, seja no início, seja no fim, tá? E assim por diante. Mas a Constituição do Acre foi a única que suprimiu essa expressão. No fundo, pessoal, a grande discussão aqui é saber se o preâmbulo é uma norma jurídica. Né? Porque se o preâmbulo é uma norma jurídica, ela impõe a obrigatoriedade de cumprimento e aí deveria ser reproduzida por simetria no âmbito dos estados, ou seja, exatamente todos os elementos constantes no preâmbulo da Constituição Federal. Então, no fundo, o debate é exatamente esse, não é simplesmente dizer, deve ou não reproduzir a expressão Deus, deve ou não reproduzir a expressão, o caráter democrático da Constituição. No fundo, né, a grande discussão aqui é saber se o preâmbulo é uma norma jurídica, porque se sim, impõe obrigatoriedade de cumprimento e, consequentemente, deveria ser reproduzida no âmbito dos estados. Mas olha só, para você identificar aí, veja o que foi que o Supremo Tribunal Federal decidiu sobre o assunto, né, no julgamento lá na ADI 2076, de relatoria do ministro Carlos Veloso. O Supremo firmou o seguinte entendimento: preâmbulo da Constituição não constitui norma central. Invocação da proteção de Deus não se trata de norma de reprodução obrigatória na Constituição Estadual, não tendo força normativa. Isso é um elemento aqui muito importante. Então, no fundo, pessoal, o que foi que o Supremo Tribunal Federal decidiu? Qual foi a tese firmada pelo Supremo? Que o preâmbulo ele não se insere no campo do direito. Ele não é uma norma jurídica, ele não deve ser reproduzido obrigatoriamente no âmbito dos estados. O preâmbulo, na verdade, funciona no campo, ou se insere no campo da política. Ele, na verdade, é mais uma manifestação de vontade ali
do Constituinte na hora de elaboração daquela Constituição, sem, no entanto, isso impor obrigatoriedade de cumprimento, né, em razão de não ter caráter normativo, ou não ter essencialmente o aspecto de uma norma jurídica. Isso, inclusive, repercute de forma prática, ou seja, você pode, por exemplo, daqui a pouco a gente vai reforçar isso, propor uma ação direta de inconstitucionalidade, dizendo que uma lei ou que um ato normativo do poder público viola a Constituição, viola o artigo 5º, viola o artigo 6º, viola o artigo 150, né, viola o artigo, de repente, artigo 30 do ADCT. Então, você pode, né, propor uma ação no Supremo dizendo que a parte permanente ou o ADCT estão sendo violados. E aí, consequentemente, isso servir aqui como um instrumento ou como um elemento para o controle de constitucionalidade. No preâmbulo, você não pode fazer isso. Se eu digo que o preâmbulo não é norma jurídica, ele está inserido no campo da política, consequentemente, sequer cabe falar de parâmetro de controle de constitucionalidade, ou seja, que o preâmbulo pode ou não ser violado. Então, eu não posso, por exemplo, propor uma ação no Supremo dizendo, olha, Supremo, tal lei e tal ato normativo violou o preâmbulo da Constituição. Isso não é possível, porque o preâmbulo não tem força jurídica, né? Alguns autores, inclusive, dizem que a tese que foi firmada pelo Supremo foi a tese da irrelevância jurídica do preâmbulo. Então, isso aqui é muito importante. O preâmbulo não se insere no campo do direito, ele se insere no campo da política. Diga-se de passagem, pessoal, por esse aspecto, sequer uma Constituição deveria ter um preâmbulo, não só a Constituição Federal, né, em razão do caráter ilimitado do poder constituinte. Uma nova Constituição, por exemplo, pode dispensar a criação de um preâmbulo. E as constituições estaduais também. Eu acredito, né, e a doutrina que escreve sobre o assunto, alguns trazem reflexões sobre isso, o próprio professor Daniel Sarmento, né, no seu livro Teoria da Constituição, expressa exatamente isso. O preâmbulo é uma forma de configuração e de organização que não necessariamente deveria ocorrer, ou deveria ter. Óbvio que isso virou uma tradição, né, nas constituições escritas ali, datadas a partir do século XVIII. No entanto, não haveria sequer obrigatoriedade dos estados terem preâmbulos nas suas respectivas constituições. Mas é um instrumento importante, como disse no início, é uma síntese, né, uma abertura solene do que vai ser encontrado ao longo daquela determinada Constituição, de maneira que é válida a existência de um preâmbulo, mas com esse detalhe, não se insere no campo do direito, e sim no campo da política. Então, nesse sentido, olha só a síntese que eu fiz aí sobre o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Então, repito, alguns autores vão dizer que a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal foi a tese da irrelevância jurídica do preâmbulo. Então, você visualiza aí, ó, a síntese do que eu falei. Insere-se no campo da política, né? É vetor interpretativo, não tem força normativa, não é parâmetro para o controle de constitucionalidade e não é de reprodução obrigatória nos estados e municípios. Só um acréscimo sobre esse segundo elemento aí, que é um vetor interpretativo, porque, de fato, o preâmbulo ele pode orientar até o intérprete de determinado dispositivo da Constituição. Afinal de contas, se o Constituinte, no preâmbulo, consagrou a ideia de Estado democrático, de sociedade pluralista, né, de sociedade plural, fraterna, solidária, a gente não pode interpretar, né, o conteúdo da Constituição em desconformidade com aquilo que é anunciado lá no preâmbulo. Por isso que ele orienta, ele serve como um vetor aqui interpretativo para que esclareça, né, ou para que oriente melhor o intérprete na hora de extrair, né, o máximo possível da norma do texto constitucional. Tranquilo? Então, isso aqui é muito importante para a gente perceber. A título de curiosidade, pessoal, eu trouxe aqui para vocês observarem o preâmbulo, né, do país Pernambuco, né, do nosso estado aqui, Pernambuco. Então, olha só o que é que o preâmbulo da Constituição pernambucana diz. Olha, nós, representantes do povo pernambucano, reunidos sob a proteção de Deus, então veja, a Constituição de Pernambuco, né, fez referência à proteção de Deus, e aí aquele detalhe é muito interessante que eu falei agora há pouco, né? Só a Constituição do Acre que foi na contramão, foi na contramão aqui do que as constituições estaduais adotaram, tá? Não se preocupe com isso que aconteceu agora, às vezes a gente tá usando aqui uma parafernália e faz um movimento aqui de mão e pode, né, mexer aqui no computador, mas perdão pelo inconveniente, vamos dar continuidade. Então veja aí o que é que diz, né, o preâmbulo da Constituição do Estado de Pernambuco. Nós, representantes do povo pernambucano, reunidos sob a proteção de Deus em Assembleia Estadual Constituinte, tendo presentes as lições de civismo e solidariedade humana do seu patrono Joaquim Nabuco, reconfirmamos a decisão de preservar os exemplos de pioneirismo,
as tradições libertárias desta terra, né, ao reafirmarmos guardar fidelidade à Constituição da República Federativa do Brasil, em igual consonância ao permanente serviço a que Pernambuco se dedicou de respeito e valorização da nacionalidade, e reiteramos o compromisso de contribuição na busca da igualdade entre os cidadãos, da acessibilidade aos bens espirituais e materiais, da intocabilidade da democracia, tudo por promover uma sociedade justa, livre e solidária, ao decretarmos e promulgarmos a seguinte Constituição do Estado de Pernambuco. Então, é uma síntese, inclusive, literária e histórica, né, dessas raízes libertárias e revolucionárias aqui do nosso Estado. Então, mais uma curiosidadezinha para você identificar, ó, preâmbulo da Lei Orgânica de Recife. Nós, representantes do povo recifense, investidos em poderes outorgados, né, e aí a Lei Orgânica de Recife é promulgada também sob a proteção de Deus, né? Então, veja aí que tem basicamente todos os elementos do preâmbulo da Constituição Federal, você encontra no preâmbulo da Constituição do Estado e também ali da Lei Orgânica de Recife, e essa maravilha aqui também, pessoal, que é o preâmbulo da Lei Orgânica de Olinda. Eu não vou fazer a leitura para não ficar longo aqui o vídeo, não deixar você cansativo, não deixar você cansado, mas se você quiser, pausa o vídeo e dá uma lida aí no preâmbulo da Lei Orgânica de Olinda, ou se você quiser depois entra no site, né, da Prefeitura ou da Câmara Municipal, que você vai ter acesso lá à Lei Orgânica do município de Olinda, tranquilo? Mas é um preâmbulo maravilhoso também, que destaca aí a importância do município de Olinda, né, do ponto de vista histórico, né, do patrimônio, né, cultural que Olinda possui, desde o seu nascimento até os dias atuais. Então, é um preâmbulo aí bem interessante, depois você faz a leitura, tranquilo? Pessoal, só mais uma curiosidade da gente passar aí para o ponto 2, a parte permanente ou a parte dogmática, né? É que basicamente o que aconteceu foi o seguinte: se você abrir hoje a Constituição do Estado do Acre, você vai ver que aquela Constituição, ela hoje invoca o nome de Deus, né? Ela, embora o Supremo à época tivesse reconhecido que não havia ou não haveria obrigatoriedade de reprodução no âmbito dos estados, né, do termo da expressão Deus, por conta do debate, ou por conta, de certa forma, da polêmica, né, que foi suscitada à época, a Assembleia Legislativa lá do Estado do Acre acabou aprovando uma emenda e incluíram no preâmbulo daquela Constituição a expressão sobre a proteção de Deus. Então, se você abre hoje, você vai encontrar, acabaram, né, fugindo, olha, ele não quer problema mais com ninguém, isso já deu o que tinha de dar. O Supremo Tribunal Federal foi provocado para se manifestar sobre isso, então a Constituição acreana lá foi alterada. Mas no início, quando ela foi promulgada, ela não, como disse há pouco, ela não continha a expressão sobre a proteção de Deus, tranquilo? Então, isso aqui é uma questão bem interessante. Então, a Assembleia lá aprovou uma emenda, né, é até incomum, porque na dogmática a gente diz que, pelo preâmbulo estar inserido no campo da política, ele sequer caberia teria parâmetro, ou seria parâmetro para o controle de constitucionalidade, não deveria também ser alterado via emenda. Mas, nesse caso aí, é uma situação até, de certa forma, bem peculiar, né? Isso aconteceu no âmbito dos estados, mas no âmbito da Constituição Federal, os autores geralmente dizem que, por se inserir no campo da política, não caberia a alteração via emenda constitucional, né? São detalhes interessantes aqui para a gente observar também. Então, vamos avançar, pessoal. Próximo tópico aqui, deixa eu projetar novamente para vocês o nosso slide. A gente vai falar agora sobre a famosa parte permanente ou parte dogmática da Constituição. Veja, essa parte permanente aqui, ou parte dogmática, honestamente, ela não vai demandar da gente aqui maiores esforços. Por que isso, pessoal? Porque essa parte dogmática, ou parte permanente, é aquela parte que se constrói todo o direito constitucional. Eu não sei se vocês conseguem ver daí, mas tem um livro aqui, deixa eu ver se eu pego ele para mostrar para vocês, né? Que é o livro do professor José Afonso da Silva, Curso de Direito Constitucional Positivo. É uma obra clássica, não tem um constitucionalista da atualidade que não tenha feito referência às ideias, né, e às teses desenvolvidas pelo professor José Afonso da Silva. Então, um curso de Direito Constitucional Positivo, é um curso que se propõe a fazer uma análise do texto constitucional propriamente, né? Então, é verdade que o professor José Afonso da Silva não dá uma ênfase muito grande na parte de teoria da Constituição, nesse livro especificamente. Não significa dizer que o professor não tem uma obra densa em teoria da Constituição, ele tem sim.
ele tem obra sobre o poder constituinte à parte, né? Ele tem obra sobre história da Constituição, enfim, história do constitucionalismo no Brasil, mas ele se concentra basicamente nessa parte aqui, né, no que nós chamamos de direito positivo, ou seja, a parte aqui propriamente, né, permanente do texto constitucional. Essa parte permanente, pessoal, ou chamada também de parte dogmática, ela é uma estrutura, ela é a parte, digamos, principal da Constituição e hoje ela é composta por 250 artigos, vai do artigo 1º ao artigo 250. Óbvio que, né, todas essas emendas que a Constituição Federal sofreu até hoje promoveu uma espécie de, eu ia usar a expressão inchaço, mas ela promoveu uma série de acréscimos. Então, embora a Constituição permaneça com 250 artigos, o conteúdo, de fato, é muito mais extenso do que foi promulgado lá em 5 de outubro de 88, tranquilo? Então, essa parte permanente ou parte dogmática, ela deve ser entendida a partir da seguinte lógica, pessoal. Esse corpo dogmático aqui, quando ele é criado para vigorar indeterminadamente, ou seja, não existe prazo de validade das normas constitucionais previstas como regra na parte permanente, na parte dogmática. Por quê? Porque, veja, uma Constituição, quando é criada, ela é criada também para vigorar indeterminadamente. Não existe um prazo de validade na Constituição. Então, até que uma emenda à Constituição altere aquele dispositivo, ou até que a Constituição seja revogada, aquele determinado dispositivo, ele vai o quê? Ele vai produzir efeitos indeterminadamente, tranquilo? Então, nesse sentido, você consegue perceber aí, ó, destina-se a vigorar por tempo indeterminado até que nova Constituição ou emenda revogue o citado dispositivo. Então, essa é a lógica que vigora aqui no que nós chamamos de parte permanente ou de parte dogmática, tá? E aí, mais alguns elementos que são extremamente importantes, né? Insere no campo jurídico, no campo do direito, é norma jurídica e serve sim como parâmetro para o controle de constitucionalidade. Ou seja, você pode tranquilamente propor uma ação no Supremo dizendo, olha, Supremo, tal ato normativo, tal ato do poder público está violando aqui o artigo 1º, está violando o artigo 5º, está violando o artigo 11, o artigo 18 e assim sucessivamente, tá? A maior parte dessas decisões aí que o Supremo profere, por exemplo, é utilizando como parâmetro para o controle de constitucionalidade exatamente essa parte dogmática. Então, eu não vou fazer maiores comentários, afinal de contas, como disse há pouco, todo o direito constitucional aqui no Brasil, nessa parte de análise do direito positivo, ela é feita exatamente racionalizando e estudando essa parte aqui dogmática ou chamada também de parte permanente, tranquilo? Alguns autores acrescentam, eu não coloquei aí no slide de vocês, mas poderia ficar tranquilamente, né? A seguinte observação é que essa parte dogmática ou parte permanente ela pode ser alterada por emenda constitucional, tá? Então, você pode acrescentar isso no seu material. Os autores também acrescentam esse elemento aí da parte permanente ou da parte dogmática. Tranquilo, pessoal? E aqui, ó, a gente avança para o chamado atos das disposições constitucionais transitórias, né? Como eu falei para vocês, esse ADCT aqui, se eu tivesse lançado essa aula antes, por exemplo, do dia 7, eu iria, de fato, fazer essa colocação. Atos das disposições constitucionais transitórias hoje possuem, né, 114 artigos. No entanto, pessoal, eu vou até fazer a anotação aqui, você está voltando para a gente poder anotar, olha só. Veja o que eu vou escrever aí para vocês observarem agora no texto. O que aconteceu? No dia 7, como falei para vocês, ó, houve a aprovação da chamada emenda constitucional de guerra, ou que estabeleceu o orçamento de guerra. Essa emenda aqui, pessoal, que é numerada como emenda 106 e foi aprovada, foi promulgada ontem, né, dia 7 de ontem, hoje, enfim, eu não sei quando é que você está vendo esse vídeo, foi promulgada no dia 7 de maio de 2020 e ela criou alguma flexibilidade fiscal para que o governo pudesse investir o dinheiro público, né, no combate à pandemia do coronavírus. Então, tentou-se flexibilizar aqui algumas limitações, né, algumas questões relacionadas à lei orçamentária vigente, e aí trouxe, de certa forma, um pouco mais de flexibilidade para que o governo consiga investir mais dinheiro e gastar mais nesse combate aí ao coronavírus. Obviamente que eu não vou fazer análise qualitativa aqui da emenda constitucional, porque foge muito do nosso parâmetro aqui, do nosso estudo, mas essa emenda aqui, 106, ao ser apresentada, né, a proposta de emenda à Constituição, ela criou exatamente o artigo 115 do ADCT. Inclusive, pessoal, eu estava tentando ver aqui para fazer a projeção para vocês, mas sequer
ainda sequer consta no Diário Oficial o acréscimo desse dispositivo, né? Porque a emenda ela é promulgada pelas mesas da Câmara e do Senado em sessão solene, e depois isso é lançado no Diário Oficial. E aí no Diário Oficial, geralmente, isso dá um delay aí de um dia para o outro. Então, eu fui olhar antes de gravar a aula, ainda não está constando, mas você pode, por exemplo, talvez a partir do dia 8, já conseguir identificar essa emenda que acrescentou aí o artigo 115 do ADCT, tá tranquilo? Detalhe, pessoal, isso vai ser muito importante para a explicação que eu vou dar já já sobre o que de fato representa esses atos das disposições aqui constitucionais transitórias. Essa emenda, ela estabeleceu esse novo regime fiscal, né, esse orçamento de guerra, e o prazo de vigência dessa emenda vai ser até o dia 31 de dezembro, que corresponde à data, né, que o Congresso Nacional reconheceu o estado de calamidade do Brasil. Então, ela tem aqui essa sinergia e esse regime fiscal ele vai valer até 31 de dezembro. A partir de 1 de janeiro de 2021, volta-se a aplicar, né, a lei orçamentária vigente. Né? Na verdade, ela continua vigente, mas aqui essas flexibilizações elas deixam de existir. Mas a verdade é que uma nova emenda à Constituição, a emenda 106, acrescentou o artigo 115 ao ADCT, e é uma norma aqui que vai ter uma eficácia, né, temporária, ela vai vigorar até o final do ano. Isso serve, pessoal, para você entender, Helder, no final das contas, o que são atos das disposições constitucionais transitórias, para ficar mais claro aqui para a gente observar. Pessoal, olha só. A natureza do ADCT, como o próprio nome já sugere, é uma natureza transitória. Tá? Geralmente, as normas que estão aí presentes no ADCT são normas que servem aqui, pessoal, para estabelecer uma melhor transição de uma ordem jurídica para outra. Em outras palavras, o ADCT geralmente traz normas que servem como uma espécie de acoplamento entre uma ordem jurídica, né, que existia antes da criação de uma nova Constituição. Então, quando essa Constituição é criada, lembre-se daquela eterna característica que a gente precisa rememorar, né? Do fato do poder constituinte originário ele ser inicial. Então, quando se cria aqui uma nova Constituição, nós estamos falando da criação de uma nova ordem jurídica, de maneira tal que essa nova Constituição aqui, ela funciona como parâmetro de validade para as normas anteriores que foram criadas, né? Então, a gente viu, inclusive, também, fica aqui a indicação, se você está vendo esse vídeo, esse é o primeiro vídeo que você está vendo no canal, tem uma aula anterior aqui, né, de fenômenos constitucionais em que eu discuto o juízo de recepção, desconstitucionalização, né, dentre outros aspectos que podem existir aqui a partir da criação de uma Constituição. Então, o que o ADCT faz, pessoal, é exatamente uma regra de transição de uma ordem jurídica para outra. Às vezes, as normas previstas no ADCT, elas têm um caráter temporário, de fato, elas têm um prazo de vigência, ou elas têm uma finalidade específica, que uma vez alcançada aquela finalidade específica, acontece aquilo que a doutrina portuguesa, por exemplo, diz, né, a doutrina alemã também fala sobre isso, que são as chamadas normas de eficácia exaurida, isto é, normas que foram produzidas para um determinado fim, e uma vez alcançado aquele fim, ela perde a sua eficácia. Esses dispositivos que estão aí em cima, que eu já falei para vocês em várias aulas anteriores, o artigo 2º do ADCT, que convocou aquele plebiscito, né, lá em 93, para que o povo escolhesse se seria parlamentarista, se continuaria presidencialista, se continuaria republicano, ou se voltaríamos a ser uma monarquia. O artigo 3º, por exemplo, que é o artigo que estabelece aquela revisão constitucional, que também aconteceu em 93, da qual decorreram aí 6 emendas de revisão. Então, hoje a gente tem 106 emendas constitucionais comuns aprovadas pelo rito estabelecido no artigo 60 da Constituição, mais 6 emendas de revisão. Né? O artigo 11, que a gente citou ele na aula sobre poder constituinte derivado decorrente, que trata aqui da convocação para que Estados-membros criassem as suas constituições. Né? E aí, pessoal, o artigo 34 também do ADCT, que eu citei na aula passada sobre fenômenos constitucionais, quando eu expliquei o fenômeno da vacácio constitucional. Então, esse artigo 34 aqui foi o que estabeleceu a vigência da ordem tributária anterior à Constituição de 88 nos 5 primeiros meses de vigência da Constituição Federal atual. Ou seja, havia aqui uma mudança significativa na Constituição Federal de 88 do sistema tributário. Então, o legislador constituinte ele optou em fazer o quê? Ele optou, pessoal, em estabelecer uma regra de transição para que não houvesse uma mudança tão brusca de uma hora para outra, permanecesse em vigência pelo menos nos 5 primeiros meses da Constituição Federal de 88
a ordem tributária anterior, tá? Então, são vários dispositivos aqui que a gente vem trabalhando, vem citando, e é importante você perceber isso. Atos das disposições constitucionais transitórias servem exatamente para a promoção, ó, desse regime aqui de transição, tá? Consequentemente, pessoal, isso aqui é muito importante vocês perceberem, o ADCT é também norma jurídica, né? Impõe a obrigatoriedade de cumprimento. É sim, pessoal, possui sim o mesmo status que a parte dogmática, o corpo permanente possui. A diferença aqui é só qualitativamente. O ADCT geralmente possui aqui regras de transições, né? Ou regras de transição. A parte dogmática permanente, ela é criada para produzir efeitos, né, indeterminadamente, até que a Constituição seja alterada ou até que ela seja revogada. Mas aqui a finalidade do ADCT é diferente da parte permanente, da parte dogmática, mas ela é também parte, né, se insere no campo jurídico, é norma jurídica e serve sim como parâmetro para o controle de constitucionalidade. Imagine só um exemplo aqui. Essa emenda 106, que estabeleceu o orçamento de guerra, ela trouxe algumas flexibilizações para o uso, por exemplo, né, para aquisição de bens, no combate ao coronavírus e assim por diante, né, contratações, emprego de dinheiro público, metas fiscais e assim por diante. Mas veja, a emenda impôs uma série de limitações. Imagina, por exemplo, que o presidente expressa algum ato normativo que fuja dessa flexibilização que foi imposta pela emenda constitucional 106. Vai ser possível impugnar esse ato do presidente no Supremo Tribunal Federal, por exemplo, dizendo, olha, o presidente da República violou, né, uma regra estabelecida no artigo 115 do ADCT, por exemplo. Por que isso é possível? Porque o ADCT também serve como parâmetro para o controle de constitucionalidade. Assim como você pode dizer que há violação a alguns dos 250 artigos da Constituição, você pode dizer também que algum ato normativo, óbvio, né, desde que a norma ainda esteja em vigência, desde que haja ainda a eficácia daquela norma do ADCT. É perfeitamente possível que você leve ao Supremo Tribunal Federal uma ação dizendo, olha, Supremo, tal ato normativo, tal lei, né, tal dispositivo aqui está violando o artigo tal do ADCT. Por quê? Porque a gente aplica aqui as mesmas características, ó, que vimos da parte permanente, da parte dogmática, né? Essa ideia de que o ADCT se insere no campo jurídico, na norma, é norma jurídica e serve também como parâmetro para o controle de constitucionalidade. Tranquilo, pessoal? Então, isso daqui é o que a gente precisa perceber sobre essa estrutura, ó, da Constituição, conforme a gente viu aqui inicialmente, tá? Então, olha aí o slide de apresentação, professor Helder Oliveira popularizando o direito constitucional. Então, veja aí, estrutura da Constituição, preâmbulo, parte permanente, parte dogmática e a DCT com essa observação que a gente acabou de fazer. Pessoal, uma última observação para a gente poder fechar essa parte aqui de estrutura da Constituição. Helder, todas as constituições possuem preâmbulo, parte permanente e atos das disposições constitucionais transitórias? Pessoal, a resposta é não. Por quê? Porque isso aqui não é um padrão obrigatoriamente que deve ser seguido, tá? A gente pode, por exemplo, identificar que uma Constituição não tem normas transitórias. Ao invés de termos um corpo à parte chamado de ADCT, seria possível que essas normas de transição estivessem dentro da própria parte dogmática. Então, você poderia ter, por exemplo, aqui na Constituição Federal de 88, artigo 251, 252, 260, 270, 280, 300 e assim sucessivamente, sem a necessidade de se ter um corpo à parte. Era possível que a Constituição Federal não tivesse preâmbulo? Perfeitamente possível. Isso aqui é uma forma de organização, isso aqui é uma forma de melhor estrutura das normas constitucionais. De fato, acho que para fim de organização fica melhor, né? Porque senão você já tem um emaranhado de normas muito grande na parte dogmática, e se você inserisse uma série de normas transitórias dentro da parte dogmática, talvez a gente tivesse aqui dificuldade de análise, dificuldade de organização e melhor aplicação. Então, eu considero uma melhor forma, né, de organização, mas o que não impediria que a Constituição só tivesse uma parte dogmática, né, uma parte permanente, sem problema nenhum, nesse sentido aí. Tá bom, pessoal? Tranquilo? Então, a gente ultrapassa aqui esse ponto, né, de elementos, aliás, de estrutura da Constituição, e a gente vai, para poder, de fato, encerrar o assunto, a gente vai fazer o seguinte: vamos responder uma questãozinha aqui breve para saber se vocês conseguiram, né, de fato, internalizar o conhecimento, o conteúdo. Então, olha só. Sobre a estrutura da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, e analisando as afirmativas a seguir, assinale a alternativa correta.
Então, tem 3 assertivas aqui para a gente dizer qual está certa e qual está aqui errado, tranquilo? Então, olha só, item 1, a estrutura constitucional é formada pelo preâmbulo, parte dogmática e disposições transitórias. Então, essa assertiva está correta, não é, pessoal? Por quê? Porque é exatamente essa estrutura que a gente acabou de ver. A Constituição Federal de 88, e veja que a questão está se referindo à Constituição de 88, ela de fato tem essa estrutura. Tem um preâmbulo, tem uma parte dogmática permanente e tem aqui atos das disposições constitucionais transitórias. Tranquilo? Então, essa primeira assertiva aqui está correta. Se você quiser, você pausa o vídeo para tentar responder, tá bom, pessoal? Vou ficar fazendo aqui mais acréscimo para a aula não ficar longa, mas se você puder, pausa o vídeo, tenta responder, depois você volta para ver os comentários. Então, vamos lá. Assertiva 2. A ADI número 2076 do Acre foi uma ação direta de inconstitucionalidade provida de forma unânime pelo Supremo Tribunal Federal. Sacanagem, né? Perguntar se foi ou não o julgamento, ou se o julgamento ocorreu de forma unânime. Na qual a Corte assentou entendimento no sentido de não ser obrigatória a reprodução dos exatos termos do preâmbulo da Constituição Federal no âmbito dos Estados-membros. Exatamente, né, pessoal? Afora essa peculiaridade aí do julgamento ter sido unânime ou não, que foi, né? Mas, de fato, o Supremo reconheceu isso no julgamento daquela questão que a gente viu há pouco sobre a previsão aqui da expressão sobre a proteção de Deus, né? Então, o Supremo considerou, de fato, que isso não é de reprodução obrigatória no âmbito dos Estados-membros e, por extensão, a gente pode aplicar isso aos municípios também. Mas a tese firmada pelo Supremo, na ocasião, foi em relação aos Estados-membros, tá? Afinal de contas, enfrentou o caso aí, conforme a gente acabou de ver, da Constituição acreana. Então, assertiva 3 aí, para você acompanhar, a parte dogmática corresponde deixa eu só acompanhar aqui, a parte dogmática corresponde ao texto constitucional propriamente, a parte dogmática corresponde ao texto constitucional propriamente dito, que reúne direitos como o estabelecimento de princípios fundamentais e conjuga direitos como os individuais, sociais, políticos e econômicos, e trata acerca da estrutura e organização do Estado e dos poderes. Coincide com o corpo transitório que vai do artigo 1º ao artigo 250. Veja, a questão está maravilhosa, né? Até a parte final, e aí vem a parte final aqui e diz que ela coincide com a parte permanente, quando na verdade é diferente, não é? Então, dessas 3 assertivas aqui, essa é a única que está errada. Então, a parte aqui, né, permanente, a parte dogmática, ela não coincide com a parte transitória. A gente acabou de ver que existe um corpo específico na nossa Constituição que estabelece aqui as normas transitórias. Então, consequentemente, pessoal, a nossa resposta correta aqui é exatamente qual? A letra A, ok? Que é a que vai asseverar para a gente aqui a existência da veracidade das afirmações contidas no artigo, na assertiva 1 e na assertiva 2, tranquilo? Então, a resposta correta aqui da gente é exatamente a letra A. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, espero que vocês tenham compreendido aí o assunto, estrutura da Constituição, e a gente pode avançar aqui rapidamente para encarar uma classificação aqui apresentada pelo professor José Afonso da Silva, inclusive nesse livro que eu acabei de mostrar para vocês, o curso de Direito Constitucional Positivo, que basicamente a classificação é a seguinte. Antes da gente ver qual é a classificação do professor José Afonso da Silva, eu quero só fazer uma explicação que está resumida nesse texto que eu coloquei aí para vocês. Olha só, a Constituição, para fim de melhor organização, ela pode ter essa estrutura que a gente acabou de ver, né? Um preâmbulo, uma parte dogmática e também atos das disposições constitucionais transitórias. No entanto, pessoal, uma outra questão aqui muito importante que a gente precisa perceber é que dentro da própria Constituição existem formas de melhor organização. Então, você tem um título que trata o título 1º da Constituição, que vai do artigo 1º ao 4º, que trata de princípios fundamentais. Você tem um segundo título da Constituição, que vai do artigo 5º ao 17, que trata, por exemplo, de direitos e garantias fundamentais. Você tem um outro título, terceiro, que é inaugurado ali pelo artigo 18, que trata sobre a organização do Estado, né, o funcionamento do nosso federalismo. Você tem um outro título, o 4º, que vai tratar sobre a organização dos poderes, legislativo, executivo e judiciário. Vai tratar lá na frente outro título sobre a ordem tributária. Enfim,
O que eu estou querendo explicar para você aqui é o seguinte, é que uma Constituição, ela tem formas de organização, e essas organizações, elas podem ocorrer através de títulos, de seções, né, de capítulos e assim por diante. Então, quando você identifica essa melhor forma de organização de uma Constituição, nas palavras do professor José Afonso da Silva, você consegue encontrar dentro dessa organização de títulos, de seções e assim por diante, determinados conteúdos. Então, um dispositivo, por exemplo, do artigo 5º, ele não trata do mesmo assunto que o artigo, do que o artigo 55, por exemplo. Porque no artigo 5º você trata sobre direitos fundamentais, no artigo 55 você trata sobre, né, processo, por exemplo, de cassação e extinção de mandato parlamentar. Então, dentro desses títulos, dentro dessa melhor organização da Constituição, você consegue encontrar, né, os assuntos, e dentro desses assuntos você encontra aquilo que o professor José Afonso da Silva chama de elementos da Constituição. Então, veja aí a síntese do texto que eu coloquei para vocês no slide. Então, o texto constitucional, por ser multifacetado e congregar uma série de temas em seu conteúdo, tranquilamente é dividido em títulos e seções, né? Faltou secções aí, faltou mais um C, né? Em sessões, não é aquela sessão de reunião, né, com 2 S, para depois ninguém chamar o professor de analfabeto, que melhor agrupam todo o conteúdo. Assim, a partir dessa ideia de organização do texto constitucional, é possível identificar elementos constantes em seu texto. Para você entender melhor isso daí, olha só a classificação que o professor José Afonso da Silva apresenta, né? Ele diz basicamente o seguinte: existem elementos orgânicos, elementos limitativos, elementos socioideológicos, elementos de estabilização constitucional e os chamados elementos formais de aplicação. Vamos entender o que o professor José Afonso da Silva quis dizer quando propôs essa definição aqui. O que ele vai chamar de elementos orgânicos, né, são aqueles dispositivos ou aqueles títulos da Constituição, dentro daquela organização, que tratam, por exemplo, pessoal, sobre a organização e sobre o funcionamento do Estado. Então, os elementos orgânicos aqui seriam, por exemplo, os dispositivos que tratam sobre a organização dos poderes, sobre o legislativo, sobre o executivo, sobre o judiciário, né, que tratam sobre a organização do Estado. O artigo 18, que trata ali sobre criação de estados, de municípios, criação de territórios federais e assim por diante. Então, toda norma constitucional que trata sobre a organização e funcionamento do Estado, dos poderes constituídos, o professor José Afonso da Silva, identificando isso, vai dizer que isso aqui se trata dos elementos, né, orgânicos previstos numa Constituição. Esses elementos vão tratar sobre a organização, sobre o funcionamento do Estado e dos poderes, tranquilo? Então, isso daí é o que o professor José Afonso da Silva chama de elementos orgânicos. Está aí, título 3, título 4 da Constituição. Por outro lado, ele também chama elementos limitativos aqueles dispositivos da Constituição que congregam e que consagram direitos fundamentais, né? Lembre-se daquela perspectiva inicial do constitucionalismo, né? Uma Constituição, ela serve como instrumento de limitação do exercício do poder. E os revolucionários franceses, inclusive, naquele famoso artigo, né, 16 da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, já diziam, né, que se uma sociedade diz que tem uma Constituição e nessa Constituição não se tem separação dos poderes e direitos fundamentais, não se pode dizer que aquela sociedade teria uma Constituição. Porque, de fato, tanto a separação dos poderes quanto os direitos fundamentais funcionam como elementos limitativos do exercício do poder. Então, nesse sentido, o professor José Afonso da Silva diz, olha, quando eu encontro uma norma constitucional que diz respeito a uma norma que propõe uma certa limitação ao exercício do poder, eu chamo isso aqui de elementos limitativos. O grande exemplo é, de fato, o título 2 da Constituição, que congrega aí, pessoal, o catálogo, né, de direitos e garantias fundamentais. Não só nesse dispositivo, obviamente, toda a Constituição congrega direitos fundamentais, inclusive princípios e tratados, né, dos quais o Brasil é parte. Mas toda norma que impõe algum tipo de limitação ao exercício do poder, e aqui especialmente esse título 2, a gente chama de elementos limitativos. Perfeito? Então, próximo elemento aqui, né, visualizado pelo professor José Afonso da Silva, os chamados elementos socioideológicos. Olha só, quando você estuda o processo de formação da Constituição, você vai identificar que a maior parte dos autores apresenta a ideia, né, de que o processo de criação da Constituição foi muito plural. Inclusive, a gente teve a oportunidade de discutir, né? Tem um documentário, maravilhoso no YouTube, né? Que foi feito pela TV Senado, comemorando os 20 anos da Constituição, e fica muito claro ali como se deu o processo de criação da Constituição, né? Forças antagônicas,
até forças populares que até então não tinham voz, essas não tinham vozes ativas, né, no processo de tomada de decisão política da sociedade, né, conseguiram, em alguma medida, influenciar o processo de criação daquela Constituição. Então, mulheres, né, movimento negro, índios, né, dentre outras minorias que, em certa medida, eram marginalizadas até então. Então, veja, em razão desse caráter plural, né, você consegue identificar no conteúdo da Constituição uma série de dispositivos que, de certa forma, são reflexos, né, dessas forças, de certa forma, políticas e que são antagônicas. Você consegue identificar na Constituição desde elementos que apontam para uma perspectiva um pouco mais à direita, né, um pouco mais, de certa forma, proposta ou alinhada com um capitalismo de mercado, uma economia de mercado, né, um pouco mais liberal. E você pode também identificar, né, e aqui eu não estou discutindo as categorias políticas, até porque elas são, de fato, muito complicadas de você falar na realidade brasileira, mas, de fato, a gente pode trabalhar com essa categorização para ficar melhor. Então, você tem desde posicionamentos mais à direita, uma economia de mercado, um capitalismo voltado aí para essa perspectiva de liberalismo, quanto a forças ditas mais progressistas, mais alinhadas ao campo de esquerda, mais perspectivas de normas constitucionais que demandam uma atuação e uma intervenção do Estado maior. Então, ora você tem normas que apresentam uma abstenção, uma perspectiva de ausência do Estado, né, de não interferir, ora você tem normas que impõem a obrigatoriedade de intervenção do Estado. O próprio artigo 6º, né, que consagra aqui um rol de direitos sociais, expressa muito bem essa demanda por uma maior intervenção do Estado, criando políticas públicas, né, concretizando aqui direitos fundamentais. Por outro lado, quando você vai lá na frente, no artigo 170 da Constituição, você consagra o título que congrega, né, e consagra os princípios da ordem econômica, e lá você tem livre iniciativa, livre concorrência, dentre outros aspectos. Então você tem aqui um reflexo daquelas forças antagônicas, né, que trabalharam no processo de criação da Constituição. Então você tem normas desde aquelas mais consideradas mais progressistas, aquelas consideradas mais conservadoras, por exemplo. Então, nesse sentido, quando há esse espelhamento ou há esse reflexo, o professor José Afonso da Silva diz que se trata dos chamados elementos socio-ideológicos de uma Constituição, tá? É exatamente normas que refletem aquelas forças que trabalharam e que atuaram no processo de criação da Constituição. Então, isso ele chama de elementos socio-ideológicos. Ele também apresenta uma categoria chamada de elementos de estabilização constitucional, que são aqueles instrumentos, pessoal, previstos aqui na Constituição, que servem como instrumentos para a resolução de crises. Então, por exemplo, a própria intervenção federal, né, seria um instrumento de resolução de crises. Quando você vai lá para o artigo 34 da Constituição, você vai ver os exemplos ou os modos, né, de declaração de intervenção federal, o que pode dar margem a uma intervenção federal. Em 2018 a gente teve aqui no Brasil, né, a intervenção federal na segurança pública lá no estado do Rio de Janeiro. No final do ano, pouca gente observa isso, mas houve uma intervenção federal também no final de 2018 no estado de Roraima, né, por conta daquela crise, né, de entrada de venezuelanos aqui no Brasil. Então, houve também uma decretação de uma intervenção federal naquele estado. Então, o ano de 2018 praticamente foi todo de intervenção federal aqui no Brasil. Então, veja, o que o professor José Afonso da Silva identifica como elementos de estabilização, portanto, né, estabilização constitucional, são aqueles instrumentos previstos na Constituição que servem, em alguma medida, para a resolução de crises, para a resolução de problemas institucionais. O próprio exercício do controle de constitucionalidade, pessoal, da jurisdição constitucional, é muito nesse sentido, porque quando, no fundo, o Supremo declara a inconstitucionalidade de uma lei, a gente parte do pressuposto, em tese, de que há uma atuação que guarda a Constituição, que protege o texto constitucional em razão de atos normativos ou em razão de atos do poder público que violam o texto constitucional. Então, nesse sentido, resolvendo um problema, que se dá o exercício, ou na tentativa de resolução de um problema, que se dá aqui o exercício da jurisdição constitucional. Então, esses instrumentos aqui, né, que servem para a resolução de problemas institucionais, o professor José Afonso da Silva chama de elementos de estabilização constitucional. E, por último, para a gente fechar essa parte aqui, essa classificação do professor José Afonso da Silva, elementos formais de aplicação. O que é que o professor José Afonso da Silva identifica como elementos formais de aplicação? São aquelas normas, pessoal, que orientam, não, ou aqueles dispositivos que auxiliam no processo de interpretação e de aplicação da Constituição. Eu falei agora há pouco para vocês sobre o preâmbulo.
embora o preâmbulo aqui não seja norma jurídica, se insira no campo da política, no ponto lá que eu acrescentei no slide, eu estabeleci para vocês, o preâmbulo serve como vetor interpretativo. Ele serve para auxiliar o intérprete, né? Seja o juiz, seja o ministro lá do Supremo Tribunal Federal, seja o legislativo na hora de expedir um ato normativo, seja o poder executivo também. Há normas constitucionais que servem como instrumento de orientação ou de esclarecimento para a melhor aplicação de determinada norma constitucional. Então, nesse sentido, José Afonso da Silva chama de elementos formais de aplicação, ou seja, normas que auxiliam no processo de interpretação e de aplicação do texto constitucional. Então, está aí o preâmbulo, o ADCT também, né, que estabelece normas transitórias aqui que podem orientar na aplicação de determinados dispositivos constitucionais. E esse que é famoso é o artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição, que você pode fazer a leitura aí na sua Constituição, no texto que você está estudando, que você vai ver lá esse artigo 5º dizendo o seguinte, olha, as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Isso quer dizer o seguinte, que você não depende, né, de atuação do poder público para dizer que aquele direito fundamental deve ser invocado pelo indivíduo. Explico isso aqui melhor. Olha só, há alguns argumentos que, vez ou outra, aparecem por aí para justificar uma ausência de concretização de direitos fundamentais. Então, geralmente, alguém diz assim, o poder público não tem dinheiro, né? A famosa reserva do possível. O poder público não tem dinheiro para instituir determinada política pública, não tem um programa adequado para concretizar determinado direito fundamental. Isso praticamente funciona como uma espécie de argumento para dizer o seguinte, o fulano ou o indivíduo ou o cidadão só tem direito fundamental se o poder público tiver dinheiro para concretizar e para implementar determinada política pública, quando na verdade é o contrário. Esse dispositivo, esse artigo 5º, parágrafo 1º, diz o seguinte, as normas definidoras de direitos fundamentais têm aplicação imediata, isso significa dizer o seguinte, que eu já possuo o direito, independente de atuação do poder público instituindo política pública. É obrigação do poder público. Uma coisa é eu invocar meu direito, outra coisa é o poder público cumprir sua obrigação para a concretização desse direito. Então, no final das contas, o que é que a gente tem aqui? A gente tem esse modo de interpretar. Eu não posso dizer que alguém tem ou não direito fundamental apenas usando o argumento de dependência da atuação do poder público. Eu já tenho, independente do poder público. O que o poder público vai fazer é concretizar esse meu direito fundamental. Porque se esse dispositivo não existisse, por exemplo, a gente poderia ser levado a interpretar os direitos fundamentais, né, os direitos que notadamente precisam dessa atuação do Estado para concretizar o direito fundamental, nós talvez fôssemos levados a interpretar no sentido de que esse direito só existiria se o poder público atuasse. Então, esse dispositivo ele é muito interessante porque ele auxilia a interpretação dos direitos fundamentais. Então, qualquer norma, pessoal, qualquer dispositivo que oriente, né, que esclareça melhor a interpretação de determinado dispositivo da Constituição, o professor José Afonso da Silva vai chamar de elementos formais aqui de aplicação. Tranquilo? Então, isso é uma classificação bastante utilizada, né, pelos autores, a classificação aqui dos elementos da Constituição do professor José Afonso da Silva. Então, para a gente finalizar, pessoal, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai responder uma questãozinha também, para ver se conseguimos internalizar o conteúdo. Então, olha só. Embora a Constituição da República Federativa do Brasil de 88 seja, em regra, construída sob a base de uma totalidade sistemática que busca sempre que possível uma unicidade e organicidade, elas contêm em seu bojo uma série de matérias dotadas de uma finalidade diferenciada, até mesmo porque é fruto de um processo de elaboração geralmente eclético, que acaba gerando um pluralismo satisfatório, né? Vejo que é uma síntese aqui do que a gente falou há pouco. Nesse sentido, a Constituição é dotada de um caráter plurimo, que acaba explicitando uma série de seus elementos constitutivos. Segundo a exposição feita por Afonso da Silva, José Afonso da Silva, acerca dos elementos da Constituição, assinale a alternativa correta. Então vamos lá. Elementos socioideológicos correspondem àquelas normas que compõem o catálogo de direitos e garantias individuais e que estabelecem limitações ao poder público. Tá certo ou está errado, pessoal, essa questão? Essa alternativa está errada, não é? Porque os elementos limitativos são exatamente direitos fundamentais, não elementos socioideológicos. Socioideológicos são aquelas normas que refletem, né, posicionamento político, as forças antagônicas aqui que trabalharam no processo de criação da Constituição. Então, letra B. Elementos de estabilização constitucional são normas destinadas e direcionadas a assegurar a resolução de conflitos constitucionais.
a defesa da Constituição, do Estado e da democracia. São exemplos o processo de emenda à Constituição, a intervenção federal nos estados e nos municípios, tá? Veja, essa questão aqui, essa alternativa aparentemente está correta. O único exemplo que eu não coloquei no slide foi o processo de emenda à Constituição. Mas é perfeitamente possível, né? Você visualizar a emenda à Constituição como um instrumento para a estabilização constitucional. Um grande exemplo é essa emenda do orçamento de guerra que eu falei para vocês no início da aula. O que ela está propondo? Ela está propondo uma flexibilização do orçamento na aplicação de metas fiscais para que haja um melhor combate à pandemia do coronavírus, ou seja, é uma emenda que está sendo utilizada para resolução de um problema institucional. Então, isso aqui fica muito claro, né, com esse exemplo do orçamento de guerra, tá? Então, essa letra B aqui, ela está correta, mas vamos ver o que está errado na letra C e na letra D. Temos como exemplos de elementos formais de aplicabilidade o preâmbulo e as disposições constitucionais transitórias. Parece que essa questão aqui também está correta a partir do que a gente explicou, não é? Mas vamos ver, de repente eu estou vendo alguma coisa errada aqui e não estou não estou conseguindo visualizar, tá? Eu estava olhando aqui pelo celular, deu uma claridade no olho, eu passei a olhar aqui pelo notebook. Vamos ver o que a letra D está errada. Os elementos orgânicos são as normas que regulam a estrutura do Estado e do poder. Também, essa letra D aqui está correta. Eu acho, pessoal, e agora, de fato, me veio à memória que eu que errei aqui na estrutura dessa questão. Porque, na verdade, a questão está pedindo aqui, ó, acho que é a letra incorreta, não é? Porque essa letra B, elementos de estabilização constitucional, são normas destinadas e direcionadas a assegurar resolução de conflitos constitucionais, a defesa da Constituição do Estado Democrático, né? Da democracia. São exemplo do processo de emenda, intervenção federal nos estados e municípios. Beleza. Temos como exemplo de elementos formais de aplicabilidade o preâmbulo de disposições constitucionais transitórias. Também está certo. Os elementos orgânicos são normas que regulam a estrutura do Estado e do poder. Eu que falhei, na verdade, estava pedindo a alternativa incorreta, tá? Então, se confundiu muito aqui sua cabeça, pausa o vídeo e leia essa questão pedindo a questão incorreta, tranquilo? E aí, de fato, a questão incorreta, a alternativa incorreta é a letra A, é exatamente porque não são elementos socioideológicos, são elementos aqui limitativos. Tranquilo, pessoal? Belezinha? Então, a gente termina a nossa aula de estrutura e elementos da Constituição aqui. Então, só me perdoem essa última falha, não vou dizer para vocês qual é o horário que a aula está sendo gravada, mas às vezes isso pode trazer certa dificuldade em relação ao cansaço. Mas é exatamente isso. Leiam aí a questão, a alternativa incorreta, e você vai identificar exatamente a nossa resposta, tranquilo? Então, olha só, quero agradecer por demais a participação de vocês mais uma vez. Não esqueça, se você ainda não curtiu, se você ainda não está inscrito no canal, faça isso, compartilha o vídeo se você gostou, né? Qualquer dúvida que você tiver, coloca aí nos comentários do vídeo, que com certeza eu vou ter o maior prazer do mundo em responder. Isso, inclusive, ajuda a gente a melhorar, isso, inclusive, ajuda a, eventualmente, tirar dúvidas de outros colegas, tranquilo? Então, ajude a gente a popularizar o direito constitucional e fique à vontade para fazer as críticas e para fazer as ponderações necessárias que você quiser. Então, muito obrigado, até o nosso próximo encontro. Sejam bem-vindos e retornem na nossa próxima aula. Até mais.